Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem apesar da quarentena. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre Vincent van Gogh. O livro que eu vou utilizar para ajudar a contar um pouquinho da história do Van Gogh é Van Gogh, Um Toque de Amarelo. O texto é da Jaqueline Lumayer, a coleção Jardim dos Pintores, tradução e adaptação de Ana Maria Machado. Vincent van Gogh nasceu num vilarejo na Holanda em 1853. Na sua infância, ele se interessava muito por pássaros, flores e insetos. Inclusive, ele colecionava ninhos de passarinho. Aos 15 anos de idade, ele começou a trabalhar com vendas de obras de arte. Nessa época, ele trocava muitas cartas com seu irmão Theo. Van Gogh, aos 20 anos, foi transferido para Londres e lá ele descobre grandes pintores. Em 1875, ele vai para Paris, trabalhar também como vendedor de obras de arte. E lá ele conhece o Museu do Louvre. No Museu do Louvre, ele fica encantado. Além do museu, ele também percorre grandes exposições de pintura. Porém, ele fica meio chateado com o comércio de quadros que acontecia naquele momento. Aos 22 anos, Van Gogh descobre a sua verdadeira vocação e volta para a Holanda para aprender o seu ofício. Ele começa a fazer pinturas copiando quadros de Millais, que era um pintor da época. Os dois gostavam da pintura de trabalhadores, o cotidiano dos trabalhadores. Era uma pintura, no início da carreira do Van Gogh, meio obscura. Depois eu vou tentar mostrar para vocês alguns quadros do Van Gogh. Em 1881, Van Gogh se entrega totalmente ao estudo do desenho e da pintura. Ele ganha do seu primo os primeiros pincéis e tubos de tintas. Ele começa a trabalhar e trabalha cada vez mais. Em 1886, Van Gogh vai para Paris novamente. E lá acontece uma explosão de cores na época. Estava acontecendo o impressionismo naquela época. E Van Gogh fica encantado com aquele movimento. E nessa época, ele clareou os seus desenhos, a luz começa a brilhar, a vibrar mais em todas as suas telas. Em Arles, que é uma cidade da França, ele realmente fica em Arles, uma cidade da França que fica na região da Provence. Van Gogh finalmente conhece aquele ambiente mais alegre. Ele vive a primavera lá nessa época. As flores, ele começa a pintar muitos girassóis, ele começa a pintar muitas flores, ele começa a utilizar muito a cor amarela. Enfim, Van Gogh morre muito cedo, aos 37 anos de idade apenas, em 1890. Eu vou mostrar depois o quadro Trigal com Corvos, que foi um dos últimos quadros que o Van Gogh pintou. Eu agora vou ler um pouco de algumas curiosidades do Van Gogh que me espantou também. Dos 879 quadros do Van Gogh, ele assina apenas 130 quadros. E por incrível que pareça, ele não assinava o sobrenome dele, Van Gogh. Ele simplesmente escrevia Vincent. E ele dizia que o que importava para ele era a qualidade da pintura. Quando ele estava em Paris, ele escreveu uma frase também muito interessante. Eu vou ler para vocês. Tenho certeza de que tenho o sentido da cor. E isso vai se desenvolver cada vez mais. A pintura está na minha pele. Olha que forte que ele falou, hein? A pintura está na minha pele. Em Paris, olha que curiosidade interessante. Só em Paris, Van Gogh pintou 22 autorretratos, que eu vou mostrar alguns para vocês. Na Holanda, existe um museu chamado Museu Van Gogh. Nesse museu, existe mais de 200 pinturas do Van Gogh,
cerca de 500 desenhos dele e 600 cartas de Van Gogh. Cartas que, através delas, que ele escrevia para o irmão dele, Theo, nós sabemos um pouquinho da vida dele. Eu agora vou começar a mostrar alguns quadros para vocês. É meio difícil pela tela, mas a gente vai conseguir. Vocês tenham um pouquinho de paciência, porque em alguns quadros eu vou falar umas frases que o Van Gogh escrevia em relação aos quadros. Eu vou começar aqui pelo quadro Camponeses no Campo. Esse quadro, Camponeses no Campo, repara que ele é meio escuro. Ele tá bem escuro mesmo. Vocês depois, eu dou a dica para vocês procurarem ele na internet para vocês visualizarem melhor. Mas eu só quis mostrar para vocês que foi uma das primeiras pinturas dele. Aquilo que eu falei, que ele pintava o cotidiano dos trabalhadores. Olha como o quadro é bem obscuro, mas ele é lindo. Aí lá mais para frente já... deixa eu mostrar a foto do Van Gogh aos 13 anos de idade. Muito bonitinho ele aos 13 anos. E aqui o pai e a mãe do Van Gogh. Eu vou mostrar agora um quadro que ele está mais colorido. É uma época mais colorida do Van Gogh. Que ele está em Paris já está na França. Esse quadro aqui é chamado Vista de Montmartre. Vista de Montmartre. E esse aqui é a vista da Rua Lepic. Vista da Rua Lepic. Aqui assim. Eu vou mostrar para vocês um dos autos, de vários autorretratos do Van Gogh. Esse aqui, o nome é Autorretrato com Chapéu Cinza. Vocês podem reparar o pontilhado, que é uma característica da obra do Van Gogh. É o Autorretrato com Chapéu Cinza. Eu vou mostrar agora um quadro que é o Pomar Florido. Esse quadro, ele pintou muito próximo da época de 1889, mais ou menos um ano antes da morte dele. Olha como é que já é um quadro bem alegre. Pomar Florido é o nome desse quadro. Olha a grama que linda. E agora o quadro Canteiros, que eu vou ler para vocês. A frase que o Van Gogh escreveu referente a esse quadro. Ouro velho, bronze e cobre, debaixo do azul verde do céu, ardente até ficar quase branco. E o quadro da Casa Amarela, que foi a casa que o Van Gogh morou na cidade de Arles, na França, como eu falei, que fica na região da Provence. Essa casa, olha que interessante, o nome do quadro é A Casa Amarela. E o Van Gogh também escreveu uma frase em relação a essa casa, a essa obra, a esse quadro. Porque o Van Gogh adora o amarelo. E ele escreveu para o irmão dele, para o Theo. É um sol, uma luz que eu só posso chamar de amarelo, porque não tem outra palavra. Amarelo enxofre, claro, limão claro, ouro. Como o amarelo é lindo. Essa casa tem uma coisa interessante. Ela foi destruída na época da Segunda Guerra Mundial. Ela não existe mais, essa casa. Ele pintou a casa, ele se baseou na casa e pintou. E essa casa não existe mais atualmente. E agora nós vamos ver aqui os girassóis. Por isso que eu botei essa blusa aqui hoje para vocês, por conta do Van Gogh. Van Gogh pintou os girassóis. Lindo esse quadro, maravilhoso. A Noite Estrelada, que é um quadro muito bonito também, do Van Gogh.
Ele tá meio escurinho aqui, a Noite Estrelada. Esse aqui é a Noite Estrelada também. Essa é a Noite Estrelada sobre o Ródano. Esses quadros são todos de 1889, os dois. Um é de 1888, outro de 1889. E agora eu vou terminar com os trigais com ceifador. Tem muito quadro bacana para mostrar para vocês. Vou mostrar esse também. Esse aqui é a Varanda de um Café de Noite. Ele pintou em setembro de 1888. Olha que maravilha de quadro. E vamos agora aos trigais com ceifador. Vocês vão ver nesse quadro muito fortemente a cor que eu falei, o amarelo, de 1889, esse quadro. E para terminar, eu vou mostrar para vocês o último quadro praticamente que o Van Gogh pintou. E esse quadro, olha, tem uma coisa interessante nesse quadro. Ele pintou em 1890. O nome do quadro é Íris. Essa tela, olha só que interessante. Ela foi pintada pelo Van Gogh no final da vida dele. Como todas as suas obras, menos uma, só foi vendida depois que o Van Gogh morreu. Com frequência, um pintor ou gênio só é reconhecido depois de sua morte, infelizmente. Outra tela desse período, sobre o mesmo tema, foi adquirida em 1987 por 6 milhões de dólares por um colecionador. Vou mostrar de novo para vocês o quadro Íris, que ele pintou em 1890. Então, chegamos mais no final do nosso bate-papo e eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Na Biblioteca Nossa Senhora da Paz tem um livro que inclusive saiu no boletim número 11 da biblioteca, que se chama Vincent Van Gogh e as Cores do Vento. Quando a gente retornar às nossas atividades, vocês poderão procurar ele na nossa biblioteca. E fica a dica. Logo depois, eu vou pedir para mandarem para vocês um vídeo sobre o Van Gogh, ok? Um grande abraço para vocês.